Boa noite, Denise, tudo bem? Boa noite, Luiz Carlos. Ah, mas não é o Luiz Carlos, é as nossas duas queridas. Boa noite, tudo bem, senhoritas? Bom demais. Bênção, gente. Boa noite, Marlene. Boa noite, Bárbara. Agora a gente conseguiu acertar o som, pastor. Agora deu certo. Isso é melhor entrar em um só? Ficar melhor em dois. Mais fácil. Tá tudo bem com o senhor? Graças a Deus. E vocês? Graças a Deus, agora bem. Bom, né? Semana passada não estavam muito bem, né? Não. Nenhuma das duas. Eu com muita gripe e a Marta com dengue. Nossa. Então, gente, pior que esse tempo tá difícil, né? É gripe, é dengue, é tanta coisa parecida, né? Mas é isso aí. Graças a Deus estão melhores. Tudo certo hoje, Bárbara? Tá em casa já? Sim, cheguei agora, deu tempo de chegar. Mas eu já falei com todas as meninas hoje cedo, vocês receberam o recadinho, né, Lígia? Recebemos. Marta, Marlene está aí. Nunca vejo a Marlene aqui. Cadê o seu rostinho, Marlene? A Marlene, eu fui conhecer o rosto dela no dia que ela foi na igreja, gente. Não, isso mesmo. Se eu visse ela em qualquer lugar, não ia saber que era ela. Tudo bem, Marlene? Olha, a Marlene, esse mês, ela não me viu ainda, porque eu não venho almoçar em casa, não dá tempo. Então, ela chega, quando eu saio, ela não está. Quando eu chego, ela já foi. Então, a gente se vê assim, só. Mas está ótimo. Esse mês vai passar logo e depois vai voltar tudo ao normal, né, Marlene? E me fala uma coisa, e cadê a Dena? Está faltando a Thelma, né? Quem mais? A Cidinha. Essas meninas com esse frio. Ô, Bárbara, deixa eu te perguntar. Foi a Marlene que fez aquela torta? Foi a Marlene que fez aquela torta, pastor. Que torta deliciosa, hein, gente? Que isso! Vamos na casa da Bárbara lá e a Marlene fez uma torta, gente, sensacional. Ah, você não viu o bolo? Parabéns, Marlene. Bolo de chocolate com leitinho que a Marlene faz. É bom demais. Que delícia! É bom demais. Bom demais. É só pra... Não pode falar para a Vanessa, porque senão ela grávida, né? Deixa eu até baixar o volume aqui, ó. Ficou perto do quarto aqui, ó. Já escuta. É isso aí. Isso é muito bom. Mas vamos ver se eu dou um toquinho nas meninas para ver se... Fica tranquilo. Que bom. Vou aproveitar, Marta e Lígia, vocês assistiram a gravação depois? Assisti, pastor. Gostei muito, viu? Vocês ficaram com alguma dúvida? Ficou claro para vocês o que a Bíblia ensina? Ficou. Sabe que eu tinha bastante dúvida em relação à morte. Achei muito, muito, muito legal a aula. Gostei demais. Que bom, que bom. Realmente a gente assim, não tem tanto conhecimento, né? Não tem tanto conhecimento sobre o assunto. E quando a gente vê assim, Bíblia, fica claro, né? E justamente por isso, né? Porque a gente vê tudo isso na Bíblia, né? Então eu achei que me esclareceu muita coisa. Que bom. Eu gostei muito. Maravilhoso. E ao mesmo tempo eu falo que é libertador, né? Você saber, né? Que a pessoa está em processo de descanso, né? Nada, né? Como se agora ela deu uma pausa na vida e quando voltar ela retoma de onde parou, mais praticamente, né? Então, e a gente fica com aquela dúvida, né? Será que a pessoa está sentindo
alguma coisa, está vendo alguma coisa. Eu não sei por que a gente fica com isso, né? Desculpa, mas para mim foi bem esclarecedor. Mas é que eu não falei, eu creio no dia, não lembro se eu falei no estudo, mas esse pensamento de acreditarmos nesse processo de vida depois da morte, isso é muito influenciado com Platão, né? O filósofo Platão que traz essa... O senhor falou, Falei? Cheguei a falar? Falei, né? Então, é Platão que acabou influenciando a própria religião em si. A ideia da crença de que a pessoa morre, ela ainda fica em algum lugar, né? Ou sofrendo ou não, ou num processo lá de tentando se libertar, né? Como é ensinado às vezes. Biblicamente não é o que acontece, né? Mas é a influência de Platão. E para você, senhorita Marta? Eu adorei também, viu, pastor? Acabei hoje que eu estava melhor, assim, eu acabei de assistir tudo. Certo. Não ficou, não, pastor. Não? Então tá bom. Marlene estava tranquilo, você estava com a gente, né, Marlene? Se eu não me engano, se eu não estou errado, estou certo. Acho que a Marlene estava conosco, não estava, Marlene? Gente, minha cabeça está meio doida aqui. Se não me engano, estava, que a Marlene até comentava sobre o assunto. Sim, estava sim. Era você mesmo, né? Era eu mesma. Tanto M nesse grupo aqui, né? É Maria Lídia, é Marta, Marlene, e tem que ficar lembrando certinho. Mas é isso. Denise, e você, Denise, teve alguma dúvida sobre o assunto que estudamos na semana passada? A Denise sempre está com dificuldade no som dela. Vê se ela vai mandar no chat aqui se está tudo bem, se teve alguma dúvida. Se tiver, aproveita, pergunta. Nós estamos à disposição aqui. Quando o pessoal vê se vai entrar mais alguém, a gente pode ir tirando, né, prováveis dúvidas aí. Nós estamos finalizando já a primeira sessão da nossa classe bíblica, são 2 sessões, né? Primeiro nós estamos vendo o que Jesus faz por nós, todo o plano da salvação, qual o propósito, né? Por que ele morreu, né? Por que essa necessidade de ter morrido, para onde ele vai nos levar, quais serão as recompensas daqueles que seguirem Jesus receberão. A segunda parte, que nós iremos entrar não hoje, mas no próximo estudo, que nós iremos falar sobre o juízo final, é um estudo que a gente vai precisar de 2 dias para falar sobre ele, que é bastante, assim, detalhes. Nós iremos começar a ver, então, o que eu tenho que fazer como cristão, como resposta ao que Jesus fez por mim. Então, nós iremos estudar alguns assuntos que a Bíblia trata como primordial para a vida de um cristão. Então, vai ser a nossa segunda parte, a nossa segunda sessão da classe bíblica, depois que nós virarmos essa chavinha, né? Então, hoje é praticamente o último da primeira sessão, e na semana que vem a gente já começa um tópico novo, né? Então, tá bom, Denise, se tá tudo certo aí com você, se você não teve dúvidas do assunto, eu fico feliz. Espero que realmente tenha ficado assim claro para vocês. Hoje... Pastor, a Cidinha acabou de me falar que ela está com visita na casa dela. Eita, tá bom, a gente manda lá para ela, depois do vídeo. Tá. Vamos orar aí, qualquer coisa, se você tiver algum feedback, você vai avisando a gente, Bárbara, por gentileza. Vamos orar, senhoritas? Oremos. Senhor Jesus, Pai querido, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de conhecer a Tua verdade. Durante tanto tempo, nós ficamos imaginando o que acontece com questões X ou Y, mas agora, ao estudar a Tua palavra, as coisas têm clareado a nossa mente. A Tua palavra tem sido a verdade que tem nos guiado à liberdade, à felicidade, à luz. Pedimos que essa luz ilumine tanto nossa vida, que seja muito claro aonde estamos pisando, de qual maneira estamos vivendo, o que precisamos abandonar, o que precisamos fazer, se estamos andando em caminhos perigosos ou se estamos indo na direção certa. Que ao estudarmos a Tua palavra, ela seja o guia da nossa vida e possamos encontrar este norte para nossas ações e para o nosso futuro. Nos abençoe e nos dê entendimento do estudo de hoje.
Que o Espírito Santo ilumine nossa mente para que possamos compreender este tema. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, só vou encostar a porta aqui antes de começar, porque eu fico aqui no fundo. Tem um espaço aqui no fundo, eu fico, mas essa porta aqui entra o vento direto aqui, gente. Fico do lado da porta, tem que encostar. E as portas meio de vidro, é mais de enfeite mesmo do que para tampar o vento. Tudo certo. Bom, senhoritas, vamos lá então para o nosso estudo de hoje. Eu vou destacar a minha imagem, porque eu acho que fica melhor para quem vai assistir a gravação depois, né? Eu acho que fica tamanho maior. Hoje nós iremos falar sobre o que vai acontecer depois da ressurreição dos salvos, que é a ressurreição da vida, né? Que acontece na volta de Jesus. Nós iremos para o céu e o que vai acontecer conosco no céu, quanto tempo passaremos lá e quando será a ressurreição do juízo, da condenação. O que a Bíblia fala sobre essa ressurreição? Ela acontece logo na sequência ou ela demora um período para acontecer? O que vai acontecer com a Terra durante esse período? E como ele estará nesse período? Também vai ser um assunto que nós iremos trabalhar também hoje. Além do mais, o inferno, que todo mundo fala, né? Todo mundo não, né? Muita gente fala sobre o inferno, um lugar onde a pessoa vai ficar queimando eternamente. Será que isso é real? É bíblico? O que a Bíblia ensina sobre o inferno? O que seria este inferno? O que seria esse lago de fogo que as pessoas ficarão queimando ou serão queimadas? Então, serão os assuntos que nós iremos trabalhar hoje e iremos falar um pouquinho sobre a eternidade. O que vai acontecer com aqueles que viverão para sempre com o nosso Deus. Vamos lá? Então, os assuntos iremos trabalhar hoje. O PowerPoint está ajudando vocês? Eu compartilhar a tela no PowerPoint? Ajuda? Ajuda. Tá bom, então vou continuar compartilhando aí. Então, aqui o tema de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre questões de tempo, sobre a eternidade. Esse vai ser o nosso tema geral de hoje, que vai englobar todos esses assuntos que eu comentei com vocês, certo? Então, um tempo sem fim. O que seria isso, né? Então, nós temos vida eterna e morte eterna, ressurreição da vida e ressurreição da morte. Como que é esses períodos? Vamos entender todo esse aspecto no nosso estudo de hoje. Mas eu queria estar dizendo para vocês, e parece que dentro de nós existe algo que nos prepara para viver eternamente, ou pelo menos ansiamos por uma vida feliz para sempre. Ou não é verdade? Gente, eu vou contar uma coisa assim minha. Eu gosto muito de assistir desenho. E eu fico assistindo uns desenhos da minha infância, assim, sabe? Para dar aquela nostalgia, né? E esses dias eu estava ali pesquisando algum desenho para assistir na minha folga, né? Segunda-feira é minha folga. E eu fechei um desenho e aí passou assim, me recordou a mente, né? Vários desenhos da época da Disney, de quando a gente era pequeno, talvez seja da idade de vocês, Cinderela, Branca de Neve, não sei o quê, né? E interessante que todos esses desenhos, eles sempre finalizam com a mesma ideia, né? E viveram felizes para sempre. Porque parece que a gente nasce já predisposto a querer viver eternamente e ser feliz para sempre. Será que isso acontece porque fui criado exatamente para ser feliz para sempre? Será que isso faz parte do meu DNA natural ao ser criado por Deus? Eu creio que sim, provavelmente sim, porque afinal este vai ser o destino final daqueles que viverem um plano que Deus tem para a humanidade. Então, feliz para sempre? Sim, isso é possível, isso é real, não aqui e não agora, mas daqui a pouquinho, num lugar muito melhor do que este mundo de pecado que nós vivemos, né? Porque, afinal, viver eternamente, talvez no mundo que nós vivemos, não seja uma boa coisa, né? Você já imaginou alguém que é paraplégico viver eternamente? Paraplégico, você já imaginou que horrível que é? Alguém que vive financeiramente numa situação muito difícil, tendo que sofrer para comer, para pagar as contas e viver assim para sempre? Não seria tão gostoso assim um viver para sempre, né? Mas quando felizes para sempre, aí me traz uma esperança melhor. Mas isso não vai ser possível aqui nessa terra, né? Porque nem as melhores condições o tornam felizes em todos os sentidos. Vamos lá.
No estudo passado, nós falamos sobre a ressurreição da vida, certo? Que os salvos ressuscitarão na volta de Jesus, que é a ressurreição da vida. Mas e os perdidos? Quando eles irão ressuscitar? E para que eles irão ressuscitar? Porque Deus falou de duas ressurreições, a da vida e a da morte, ou a do juízo, né, da condenação. Por que duas ressurreições? Se todo mundo morreu quando Jesus voltar, não bastava deixar eles mortos, e assim, então, nós vivermos felizes para sempre, os salvos e eles mortos? Por que é necessária essa outra ressurreição? Vamos abordar um pouquinho esse aspecto. Mas vamos lá. Quando, pastor, será essa ressurreição do juízo, de acordo com a Bíblia? A Bíblia em Apocalipse capítulo 20, nós iremos ler muito Apocalipse 20, praticamente o capítulo todo, mas eu vou ler ele intercalado, tá? Porque eu sistematizo tópicos para ficar mais fácil para nós entendermos, tá bom? Então, primeiro vamos falar sobre essa ressurreição do juízo. Quando ela acontece? Olha o que o texto diz na tela. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, olha que interessante. O texto diz que aqueles que não foram ressuscitados na volta de Jesus ressuscitarão quanto tempo depois? 1000 anos depois, até que se completem 1000 anos, desde que eles estão aonde? Desde o que aconteceu no verso 4. O verso 4 a gente vai ler daqui a pouquinho. Mas fala que estarão no trono de Deus, adorando a Deus, ou seja, estarão no céu. Então, depois de 1000 anos que nós, os salvos, estivermos no céu, os outros mortos agora ressuscitarão. Quem fez parte da primeira ressurreição é aqueles que estão no céu. Aqueles que não fizeram parte da ressurreição permanecem mortos até que se completem os 1000 anos. Tudo bem? Uhum. Olha só, eu fiz aqui um gráfico, vou ter vários gráficos no estudo de hoje, para a gente poder, assim, visualizar um pouquinho. Então, a ressurreição da vida, ela acontece quando? Na volta de Jesus, que nós já vimos que falta pouco tempo para acontecer. A segunda ressurreição, que é a da condenação ou do juízo, ela acontece quando? 1000 anos depois. Vai passar 1000 anos, e depois eles vão ressuscitar. Espera aí, se eles só vão estar 1000 anos depois, como eles ficam durante esse período de 1000 anos? Mortos. Concorda comigo? Faz sentido, né? Uhum. Quem está morto, está dormindo, não pensa, não sabe de nada, não tem obras, projeto, conhecimento algum, se ele está morto, está lá, inexistente, vamos dizer assim, né? Dormindo até que se complete os 1000 anos. Então, é interessante que a Terra, nesse período, não vai ter nenhum ser humano vivo, porque todos os seres humanos foram para o céu, morar com Jesus, ok? Foram morar com Jesus durante os 1000 anos. Depois dos 1000 anos, nós vamos ver o que vai acontecer. Mas, por hora, 1000 anos é o tempo que separa uma ressurreição da outra ressurreição. Pastor, o que vai acontecer durante os 1000 anos? Bem, vamos ler o verso 4 agora e o verso 6. Diz assim: e também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Então, que essas pessoas estavam aonde? Sentado em tronos. Aonde? No céu, junto com Deus. Por quê? Porque nós estaremos reinando. E reinar significa julgar, analisar, sentar no trono. Então, nós estaremos reinando. Aonde? Sentados nos tronos. Junto com quem? Com Jesus. Certo? E nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Então, nós estaremos julgando no céu. Pastor, mas o que nós iremos julgar no céu? No céu, senhoritas, nós teremos 3 surpresas. Primeira surpresa está lá, né? Você vai chegar assim e falar, gente, não acredito que eu estou no céu, gente. Sério, me belisca aqui, vai, me belisca aqui. Deixa eu ver se é de verdade mesmo. Nós estamos aqui de verdade, não acredito. Não é um sonho, não. Primeira surpresa, gente, vai ser estar lá. Segunda surpresa. Pensa naquela pessoa que você fala assim, ô tentação, pior pessoa que você conhece. Imagina lá, né? Nossa, aquele camarada roubava, maltratava, batia na esposa, fazia isso, fazia um monte de coisa errada, e no fim o camarada vai estar lá. Aí você fala assim, ô anjos, vem cá, vocês são os guardas aqui, ó, tem um intruso aqui.
Tem uma pessoa que ele entrou aqui que não é para estar aqui, não. Ó, aquele cara lá andando lá, ó. Tem que prender esse cara lá. Mata ele de novo, manda para a terra. Não é para estar aqui, não. Aí a gente fala, não, filho, calma. Ele tem que estar aqui sim, tá tudo certo. Mas como? Calma, veja bem, ó. Ele mudou de vida. Ah, não acredito. Você imagina Paulo, ou Saulo, né? Como você quiser chamá-lo, e Estevão. Lembra que Saulo, ele consentiu no apedrejamento do diácono Estevão, né? Em Atos capítulo 7. Aí você imagina Estevão lá no céu olhando para Paulo, aquele que tacou as pedras nele, ou pelo menos incentivou a matá-lo, né? Você já imaginou esse encontro? Gente, a Thelma está entrando aqui. Vou dar boa noite para a Thelma. Vamos ver se ela não sei se ela está me ouvindo. Está me ouvindo, Thelma? Está me ouvindo? Ainda não, ela não está ouvindo ainda. Vamos ver se vai conectar o áudio dela. Então, você imagina essa surpresa de Estevão ao ver Paulo lá. Então, nós teremos uma surpresa. Pessoas que nós imaginamos que não estarão no céu, elas vão estar. E terão pessoas que eu falo assim, não, esse camarada, essa mulher vai estar no céu. Que uma mulher de oração, conhece tudo da Bíblia, mulher assim, assada e tal, e essa vai estar no céu. Thelma, boa noite, tudo bem? Que bom ter você com a gente, viu? Ó, nós começamos agora há pouco, tá? Então você não perdeu muita coisa, não. Hoje nós estamos estudando sobre o que vai acontecer depois que Jesus voltar, tá bom? Nós acabamos de ler um texto, pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20, para você poder acompanhar aí. Eu vou contextualizar para você. O verso 5 falou que os perdidos, que não foram salvos, que não ressuscitaram na volta de Jesus, eles ressuscitarão somente 1000 anos depois que os salvos tiverem ressuscitado. Então, durante esses 1000 anos, eles estarão mortos e nós estaremos no céu, reinando com Jesus. Aí eu falei aqui que essas pessoas que estarão no céu, que serão salvos, estarão julgando. Mas o que é esse julgamento? É o que eu estou explicando agora, tá bom? Só para você entender onde nós estamos aqui. Pois bem, então o texto diz que esse julgamento vai ser essa análise do porquê que o fulano está no céu e do porquê que o outro não foi para o céu. Para não gerar, ou vai gerar essa dúvida, mas para que eu não fique com essa dúvida, cada um de nós, irmã Maria Lídia, cada um de nós temos um livro. Tudo o que eu faço de bom e de ruim, irmã Marta, é registrado nesse livro. E no céu, nós teremos a oportunidade de poder analisar cada livro de cada pessoa, para poder falar, então é por isso que a Thelma está no céu. Maravilha, então. Então, ela participou de uma classe bíblica em 2022, conheceu Jesus e resolveu aceitar Jesus como seu Salvador? É verdade. Nossa, eu nem imaginava isso da Thelma. Que demais, gente. Que bom que ela está aqui então, Thelma. Que legal, Thelma. Muito bom ter você aqui. Imagina só, gente. Vai ser uma benção. Em contrapartida, a gente vai ver o porquê que o fulano X ou Y não foi para lá. Mas por que esse clã não veio para o céu? Você vai olhar, nossa, mas ele cometia isso aqui de pecado? Nossa, gente, nem imaginava. Um pecado escondido, acariciado, que ele não quis abandonar. Olha quantas oportunidades o Espírito Santo deu para ele. Olha só como os anjos tentou ajudar ele a abandonar esse pecado e ele não abandonou. Puxa vida, que pena, gente. Então, realmente faz sentido ele não estar no céu. Então, nós podemos julgar, não é no sentido de definir quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, mas um julgamento de comprovação. Eu vou comprovar o porquê um foi e o outro não foi, para que ninguém tenha dúvidas de que Deus é justo e o seu julgamento é reto e verdadeiro, certo? Então, pastor, quer dizer que o julgamento que vai definir quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, ele acontece antes da volta de Jesus, né? Porque na volta de Jesus, Deus já decretou os salvos que ressuscitam vão para o céu e os perdidos que ficam na terra mortos. Sim, esse é um julgamento que a gente vai chamar de um julgamento investigativo, aonde Deus vai investigar cada vida, cada pessoa, cada caso e vai definir quem é salvo e quem não é salvo. E quando Jesus volta, é quando esse julgamento acaba, todo mundo já está de um lado ou do outro lado, definido para um ou para o outro resultado. Então, Jesus volta para trazer a sentença. Salvos, venham, vocês foram os escolhidos, vamos comigo para o céu.
perdidos, morram, e ficarão mortos durante 1000 anos, certo? Então, esse tipo de julgamento que nós estaremos fazendo no céu. Vou continuar aqui o texto. Vamos lá. Verso 4, nós estamos lendo agora, né? As almas, lembra que almas são o quê? São pessoas, né? Isso. As pessoas, ou as almas, né? A vida das pessoas que foram decapitadas, ou seja, as pessoas que tinham sido mortas anteriormente, mas que foram ressuscitadas para morar com Jesus no céu. Quem são essas pessoas? Por que elas foram mortas? Por causa do quê? Do testemunho de Jesus. Veja quão importante é você dar um bom testemunho a respeito do Jesus que você crê. Não adianta falar que sou um cristão e não viver como um cristão de verdade. Percebeu? Como ser um cristão verdadeiro, e ser um cristão verdadeiro é ser um cristão sincero. Eu dou estudo para muitas pessoas, né? Uma vez, não vou falar que ano que foi, nem a época, porque não vem ao caso, nem quem é a pessoa, mas o caso é relevante. Eu dei estudo bíblico para um rapaz que ele bebia, e ele ficava bêbado, se embriagava, né? E a mulher dele falava para ele parar, e ele era, assim, um homem de igreja, não sei qual igreja, também não veio ao caso. E ele, assim, conhecia muito da Bíblia. Só que na hora de viver, ele não vivia. E eles brigavam, discutiam e tal. Um dia esse homem me mandou um áudio, gente. Um áudio não, milhares de áudios. Descendo a lenha em mim, falando um monte de coisa para mim, falando, assim, um monte de coisas feias, ruins, falando que nunca mais ele ia porque eu não tinha Espírito Santo, porque não sei o que e tal. E eu parei de pensar, gente, eu falei assim, puxa, que pena, né? Eu vou continuar orando pelo Senhor, pela sua família, né? De mim não muda nada. Mas olha para você ver como às vezes eu acabo dando mau testemunho, mesmo falando que sou um cristão. Infelizmente, ele acabou com o casamento dele. O casamento deles acabaram se separando, eu tentei, assim, interceder ali, ajudar os dois, foram vários meses de visitas, mas não teve jeito. A mulher dele falou se ele não parasse de beber, eles não continuariam juntos, e foi o que aconteceu, né? Então é importante nós buscarmos dar um bom testemunho de Cristo. Mas por que eles foram mortos também? Olha só, bem como por causa da palavra de Deus. Opa! Então, pastor, o senhor está querendo dizer que essas pessoas foram mortas porque elas foram fiéis à Bíblia? Correto. Porque enquanto o mundo todo segue seus próprios caminhos, um cristão segue o quê? Caminho de Deus. A palavra de Deus. Então, gente, não adianta eu falar que sou um cristão se eu não estou disposto a viver a palavra de Deus. Então, entre a minha consciência e o que Deus ensina, o que é melhor eu ficar? Com o que Deus ensina. A gente ainda não entrou na segunda sessão da nossa classe, que vai falar sobre o que eu tenho que fazer como resposta ao que Jesus fez por mim, certo? A gente ainda vai entrar nessa parte, mas fato é que eu devo obedecer o que a Bíblia ensina. Isso vai incluir... Opa! Vou colocar aqui. Pronto. Acho que mudou, né? Vamos lá. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte nem na mão. Então, nos finais dos tempos, vai ter um aspecto específico da lei de Deus que vai ter relação em ser fiel a Deus ou em ser fiel ao mundo e a maneira como Satanás tem enganado as pessoas. Isso vai a ver com um dos mandamentos de Deus. Sobre isso a gente vai falar mais para frente. Ok. Quanto tempo aqueles que estão no trono vão reinar com Cristo? Eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, perceba que nós passaremos 1000 anos com Cristo no céu, todos aqueles que o quê? Que fazem parte da primeira
Ressurreição. Certo? Então, tá bom. Olha só esse gráfico. Durante os 1000 anos, os ímpios estão mortos e os salvos estão no céu com Jesus, reinando com ele. Ok? Pois bem. Vamos lá. E o que vai acontecer durante os 1000 anos ainda, pastor? Agora com Satanás, com o diabo. Apocalipse 20, do 1 ao 3. Vamos lá. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, gente, olha que interessante. Satanás aqui, ele é preso. Aonde? No abismo. Pastor, o que é esse abismo? Que Satanás vai ser preso durante 1000 anos. Vou contar uma ilustração para vocês entenderem mais ou menos. A maioria de vocês tem filhos, né? Se não todas, eu acho. Imagina que você vai fazer uma viagem e nessa viagem seu filho está doido para ir. Só que chegou no dia da viagem e fala assim, filho, ó, você não vai poder ir. Só vai eu e seu pai. Vamos nós para a viagem. Ou você, sua irmã, você, sua prima, você, sua mãe, enfim. Ele não vai. Aí ele vai ficar em casa chateado, né? Triste, porque ele queria estar com vocês. Mas ele não pode estar com vocês. Aí ele ficou sozinho. Aí um amigo dele liga para ele, né? E aí, Pedrinho, como é que você tá? Beleza? E a viagem, cara, como é que tá? Tá legal aí, a Europa? Você fala, Europa o quê, rapaz? Eu tô aqui preso em casa. Tive que ficar em casa, tô aqui preso sozinho. Ele tá preso de verdade? Não. Mas, simbolicamente, dentro de um contexto, ele tá preso, porque ele queria estar lá, mas não pôde estar. Não pôde ir com o mundo para a viagem. Satanás aqui não é muito diferente. Lembrando que Apocalipse ele é um livro simbólico, né? Então, muita coisa de Apocalipse eu tenho que entender o contexto. Selma, eu acho que você compartilhou a tela. Vou tirar aqui, tá bom? Isso. Então, olha só. Quando Satanás ele é preso, essa prisão ela não é literal. Ela é simbólica. Por que ela é simbólica? Porque ela é condicional. Como assim condicional, pastor? Ela só acontece por uma condição. Qual é a condição? Todo mundo que está vivo foi para onde? Do céu. Para o céu. E todo mundo que está na terra está como? Morto. Está morto. Tem alguém vivo, algum ser humano vivo para ele enganar na terra? Não. Não. Então, simbolicamente, Satanás está o quê na terra? Sozinho, preso. Sem ninguém para tentar. Então, o que seria esse abismo, pastor? Olha Gênesis capítulo 1. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis capítulo 1. Esse texto não está no PowerPoint, então vou ler com você aqui na Bíblia. Quando você está abrindo, vou fechar de novo a porta, porque o meu cachorro ele quis entrar aqui, vou abrir para ele entrar, mas agora ele saiu e tá o vento aqui, né? Gênesis capítulo 1, verso 2. Gênesis 1, verso 2. Todos acharam? Podemos ler? Diz assim, ó. Está grudada a minha folha aqui. Pronto. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Essa expressão sem forma e vazia é uma expressão em hebraico chamada tohu vabohu. Tohu vabohu, ela significa um lugar árido, um lugar inóspito, um lugar inabitável, um lugar sem vida, um deserto, um lugar escuro. Era a terra antes de ser criada, sem condições de vida. Correto? Aí o texto diz: havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então veja que aqui o texto vai referir a terra nessa condição, sem forma e vazia, um lugar inóspito, sem vida, inabitado, um deserto, como se fosse o quê?
um abismo. Então, o abismo não é necessariamente um buraco no meio da terra, aonde tem lá o fogo e se fica queimando. O abismo, ele é a terra em caos. Ele é a terra inabitada. Por isso que em Apocalipse 20, fala que Satanás está preso aonde? No abismo, porque a terra voltou à condição que era no início, certo? Destruída, arrasada, sem vida, em trevas. Por isso o texto diz que ele é lançado nesse abismo. E fechou, pôs selo sobre ele. Gente, é um contexto simbólico, né? Ou seja, ele não poderia sair da terra para enganar ninguém, enfim. Uhum. Quanto tempo? Até que se completasse os 1000 anos. Por que 1000 anos só que ele vai ficar preso? Porque o que vai acontecer com os ímpios que morreram depois dos 1000 anos? Eles... Ressuscitarão. se eles ressuscitam, vai ter pessoas vivas na terra? Vai. Sim. E se tem pessoas vivas na terra, agora, simbolicamente, ele é o quê? Ele é solto. Ele é solto. Porque a prisão é simbólica. Quando o simbolismo, a condição acaba de estar sozinho num lugar inabitado, então agora ele volta a ser solto. Por isso que ele fica preso 1000 anos, que é o mesmo tempo que os ímpios permanecerão mortos, certo? E é o tempo que os salvos estarão no céu. Alguma pergunta até aqui, senhoritas? Não. Acho que não. Não? Então tá bom. Denise, Marlene. Tranquilo. Então tá bom. Denise, manda no chat aí. Então vamos resumir aqui. Então o que acontece durante os 1000 anos? Satanás sozinho na terra preso, ninguém para ele poder tentar, salvos estão no céu e os ímpios estão mortos. Esse é o período de 1000 anos. Pastor, e depois dos 1000 anos então, os mortos vão ressuscitar, Satanás vai ser solto e os salvos voltarão com Jesus para a terra. Olha só que interessante. Mas, pastor, da onde você está tirando essa informação? Essas duas nós vimos na Bíblia. Mas essa daqui, calma que a gente já vai chegar nela, tá bom? Mas eu tive que colocar essa informação aqui para vocês entenderem o que vai acontecer quando se completarem os 1000 anos, que é o tempo que ficaremos no céu com Jesus morando com ele. Apocalipse 20, versos 7 a 9, fala o que acontece depois dos 1000 anos com Satanás e com aqueles que ressuscitaram. Olha o que diz. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja, para a guerra, né? E o número dessas é como a areia do mar. Então, olha quanta gente não vai ser salvo, né? Contasse a areinha do mar. Eles marcharam, então, pela superfície da terra. Eles sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Por quê? Como assim sitiar a cidade santa e o acampamento? Porque depois dos 1000 anos, a Nova Jerusalém vai estar descendo para a terra. Então, os ímpios vão fazer o quê? Vão fazer um cerco em volta da cidade que está descendo. E Satanás vai ver a sua última oportunidade para tentar tomar esse lugar, para poder reinar. Então, ele olha para Deus, vê Deus ali descendo, Jesus descendo juntos, os salvos com eles, ele com um grande exército, ele fala assim, pessoal, é o seguinte, ó, vocês estão tudo perdido, Deus quer matar todos vocês, logicamente ele apresentando os argumentos dele, né? É o seguinte, eu dou uma chance para vocês, e aí, bora? Vamos tomar essa cidade? Eles falam, já está perdido mesmo, né? Vamos lá. Quando eles forem atacar a cidade que está descendo, o que acontece? Desce fogo do céu e os consome. Então, o fogo vai descer do céu. Eles estarão marchando por onde? Pela terra, superfície. Pela superfície da terra. Então, esse fogo que vai destruí-los, que vai consumi-los, ele vai acontecer aonde? Na superfície. Na própria superfície da terra. Então, olha só, eles marcham, então, certo? Só que, porém, o que acontece? Enquanto eles estão marchando, desce fogo e os consome. Então, perceba que esse fogo não vai ser num buraco no meio da terra.
Esse fogo vai ser na própria superfície da terra. Mas por que isso é importante? Qual a diferença de ser na superfície, pastor, e ser num buraco no meio da terra? Porque se é num buraco, ainda você poderia dizer assim, bom, enquanto os salvos estão vivendo aqui na terra, perfeito, 100%, quem não foi salvo vai queimar no inferno, como é a expressão que se utiliza, vai queimar no buraco, vai ficar lá queimando e a gente salva aqui vivendo na terra para sempre. Ok. Aí ainda poderia, ok. É um argumento que dentro da perspectiva ainda faria sentido. Só que o fogo desce aonde? Na superfície. Então, como é que pode, no mesmo lugar, viver salvo, feliz da vida, e ao mesmo tempo pessoa queimando no mesmo lugar? Não tem como. É por isso que o texto diz que esse fogo os consome, os destrói. Olha que interessante. Pastor, mas o texto fala que eles vão queimar pelos séculos dos séculos. O que significa isso? Essa expressão queimar pelos séculos dos séculos significa que é um queimar sem fim. Não é que ele vai ficar queimando, mas ele queimou para sempre. É nesse sentido. Então, ele vai ser destruído para todo o sempre, eternamente. Ele nunca vai voltar a viver mais. Não tem outra chance. Esse fogo é o fogo que os consome para todo o sempre. Tá? Então, é nesse sentido. Este inferno eterno não é um queimar eterno, e sim um ser destruído para sempre. E também não é um buraco no meio da terra. Esse fogo acontece aqui. Pastor, o que seria o inferno, então? Gente, o inferno, a palavra Hades, em grego, ela significa sepultura, tá? Significa o lugar de morte, não um lugar que eu vou ficar queimando. Olha para você ver. Só para a gente ver aqui, então, Satanás é solto e vai ser destruído eternamente, né? Olha aqui para você ver como o inferno não é o lago de fogo. Olha para você ver como esse inferno não é o lago de fogo. Quando acontecer esse cerco dos ímpios na Nova Jerusalém, que vai ser o momento que eles vão querer tomar a cidade, por que eles foram ressuscitados de novo, pastor? Porque eles também precisam reconhecer que Deus é justo, que cada um vai receber, no caso deles, a destruição eterna, aquilo que merecem receber por suas próprias escolhas. Então, vai haver um grande trono branco, aquele que se assenta no trono, de cuja presença fugiram os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. Para quem? Para o céu e a terra que fugiram, né? Também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Lembra que eu comentei que a gente vai poder abrir o livro das pessoas e ver o porquê que um foi salvo e porque o outro não foi salvo? Sim. Isso vai acontecer naquele último dia também de novo. Só que Deus agora vai julgar no sentido de mostrar a eles o porquê eles não foram salvos. Você imagina como se passasse um telão assim na hora e Deus mostrasse para cada pessoa todas as oportunidades que ele deu de salvação. E mostra um, e mostra outro, e mostra outro, e vai mostrar 2022, quando vocês tiveram a oportunidade de conhecer a verdade da Bíblia. E vocês tomaram a decisão, ou não, de seguir essa verdade que vocês conheceram. Porque não é só conhecer por conhecer, tem que conhecer para praticar. Então, diz que deu o mar os mortos, o que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, olha que interessante, eu sou salvo pela graça, mas eu sou julgado pelo quê? Pelas obras. Então, peraí, pastor. Então, o senhor está querendo dizer que as obras são importantes? São. A única coisa que me salva, nós já vimos, é a cruz, é a graça de Jesus, é o perdão que ele me dá pelos méritos dele. Mas não mudar de vida, não tiver as obras que estão em conformidade com a Bíblia, eu vou ser destruído, porque as minhas obras não foram de acordo com aquilo que eu falava, que acreditava ou que tinha me entregado a Jesus Cristo.
Então, as obras são importantes e nós iremos ver na segunda sessão da classe bíblica quais são as obras que nós precisamos ter para sermos aprovados nesse julgamento, tá? Então, por isso é importante que você não perca nenhum estudo. Olha só, então a morte e o inferno, ou seja, a sepultura, foram lançados para dentro do lago de fogo. Então, perceba que o inferno não é o lago de fogo. O inferno é lançado dentro do lago de fogo. É o quê? É a sepultura, é o lugar de morte, ou seja, a morte como um todo foi finalmente destruída. Esta é o quê, gente? A segunda? Morte. O lago. Então, peraí. Se é a segunda morte, eu vou ficar queimando eternamente, então? Não, né? Não. Uma hora eu vou queimar até eu morrer. E uma vez que eu morri para sempre, eternamente, pelos séculos dos séculos. Certo? Então, essa é a segunda morte. Esse lago de fogo é a segunda morte. E se alguém não foi achado, inscrito no livro da vida, esse é lançado para dentro do lago de fogo. Então, perceba que todos aqueles que têm o seu nome no livro da vida estão aonde? Salvos já, certo? Já estão no céu. Então, todo mundo que não foi salvo, que não tem o seu nome aqui, não vai ser salvo. Né? Então, eu preciso ter o meu nome aonde? No livro da vida e do Cordeiro. Como é que eu tenho o meu nome no livro da vida do Cordeiro, pastor? Quando houver o juízo investigativo, Deus analisar todas as nossas obras e a nossa entrega a Jesus e a nossa obediência a Ele e a sua palavra, então ele vai definir. Após ele definir, o meu nome, então, permanece no livro da vida. Ah, se ele me analisou e viu que eu não tive obras de acordo, então o meu nome é retirado do livro da vida. Se for retirado, eu não vou ser salvo. Né? Então, aqui, gente, então, os ímpios são o quê depois dos 1000 anos? Eles são destruídos para sempre. Assim como Satanás também é destruído para sempre. Pastor, mas e os salvos? O que acontece com eles depois dos 1000 anos? Olha só, Apocalipse 21, verso 1 ao verso 5. Vi novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Isso aqui acontece depois dos 1000 anos, né? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouviu grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, completados 1000 anos, que é o período que nós estaremos habitando no céu, agora a nova Jerusalém desce para a terra. Então, ao invés de nós habitarmos com Deus, agora é Deus que vem habitar em nossa casa. É Ele que vai morar conosco em nossa casa. Certo? Depois que todo mundo for destruído, nunca mais, ninguém mais vai morrer. Certo? Ninguém mais vai morrer. A morte já não vai mais existir, nada de ruim mais vai existir. A lágrima, ninguém mais vai chorar. Dor, ninguém mais vai ter. Pranto, luto, nada disso vai acontecer mais. Por quê? Porque Deus vai fazendo tudo novo de novo. Ele vai recriar todo este planeta após os 1000 anos. Então, esse fogo que destrói os ímpios, ele purifica a terra, prepara a terra para Deus poder agora recriar, sem maldade, sem pecado, neste lugar. Pastor, e como será esse lugar que nós estaremos morando durante os 1000 anos? Como será o céu, essa nova Jerusalém que Jesus está preparando para cada um de nós? Apocalipse 21, ele vai trazer aqui várias informações, tá? Fica um conselho, depois leia Apocalipse 21 e 22, fica aí de lição de casa. Eu vou ler só alguns versos para vocês. Eu vou ler, na verdade, aqui, olha só esses versinhos aqui, o 10 ao 12, 16 ao 18 e alguns mais para frente. Então, João, ele foi levado pelo Espírito Santo a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa.
Então, João vê a cidade santa descendo, igual os ímpios estavam vendo, João também estava vendo a cidade santa descer. Que cidade? A cidade santa de Jerusalém, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. A cidade tinha a forma de um quadrado, de comprimento e larguras iguais, e mediu a cidade com a vara e tinha 12.000 estádios. 12.000 estádios, ele equivale, se fazer o cálculo, em torno de 2.200 quilômetros. Então, se a cidade ela é quadrada, lembrando que pode ser um número simbólico, né? Porque estamos falando de Apocalipse, mas se for um número literal, por exemplo, 12.000 estádios, isso equivalia, né, ao quê? A 2.200 quilômetros de comprimento, de largura e também de altura. Se você pesquisar, isso dá praticamente aí 2/3 do tamanho do Brasil, só o tamanho dessa cidade, né, onde nós estaremos morando. Fala que ele vai medir, aí fala que o comprimento, a largura e a altura da cidade são iguais. Por que eles são iguais, pastor? Porque isso vai lembrar um pouquinho do santuário terrestre, que a gente vai estudar na próxima semana. O santuário, aonde Deus habitava no meio do povo, onde tinham sacrifícios, os sacerdotes no Antigo Testamento, o lugar mais santo daquele lugar era chamado de Santíssimo. E o Santíssimo era onde Deus habitava no santuário. E ele tinha o comprimento, a largura e a sua altura também iguais. Então, ao falar essa informação aqui, ele vai trazer na mente do leitor judeu e cristão o quê? O Santíssimo do Santuário. Para dizer o que? Deus habita na Nova Jerusalém. Certo? A Nova Jerusalém é a casa de Deus, assim como o Santíssimo, ou o Santo dos Santos, do santuário terrestre, daqui da terra, era o lugar onde Deus habitaria no meio do povo. Tá? Então tem essa relação aqui. Fala que a muralha tem 144 côvados. Um côvado, tem 2 côvados na verdade, existe o côvado curto e o côvado longo. O côvado curto, ele mede ali 45 centímetros. Então, se você pegar 144 vezes 45 centímetros, você tem 65 metros de altura, só a muralha da cidade. Se você pegar o côvado longo, que é 50 centímetros, só pegar 144, né? E você vai ter, então, 72 metros de comprimento. Então, imagina que se for um número literal, o muro da cidade tem 70 metros de altura. Este é o tamanho do muro da cidade. Fala que a muralha, ela é feita de jaspe e a cidade é de ouro puro, toda de ouro, semelhante a vidro límpido. E o verso 16 ao 18, né? O verso 21 fala que a cidade ela tem 12 portas. E cada uma das portas ela é de uma pérola preciosa. Você já imaginou? Uma porta de uma pérola preciosa, quanto não vale uma pérola, né? Que vem da outra. Imagina agora o tamanho dessa pérola. Se o muro tem 70 metros de altura, você imagina o tamanho de um dos portões, né? Você imagina, colocar ali 10 metros de altura? Metros de altura? Agora você imagina quanto não vale uma pérola que tem de diâmetro 15 metros. Isso vale quase mais que a riqueza do nosso país inteiro, né? Se não for até mais, não tem nem como calcular direito, mas, gente, você imagina que uma porta da Cidade Santa, ela vale mais do que toda a riqueza desse mundo. Por isso, a riqueza desse mundo nunca vai ser melhor e deveria, no meu coração, ser tão importante comparado àquilo que Deus tem preparado para você e para mim, que é muito mais importante, é muito maior, né? Fala que são 12 pérolas, cada uma dessas portas, desses portões, é de uma pérola específica, né? Então, são 12 pérolas preciosas. Lembrando que o número 12, ele representa a totalidade, como se significasse assim, as portas, elas vão ter totais acesso à casa de Deus. Então, você vai ter total acesso à Nova Jerusalém depois dos 1000 anos, mesmo habitando aqui na Terra, você sempre vai poder entrar nessa cidade. Por isso, o número 12 representa a totalidade, o total acesso
à cidade santa por meio dessas portas, né? O verso diz ainda, verso 21, que a praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para dar a sua claridade, pois a glória de Deus a iluminou. Perceba que nunca mais vai ter noite, vai ser de dia para sempre. 24 horas vai ser claro, não vai ter mais o período escuro da noite, porque a própria glória de Deus vai sempre iluminar o lugar, né? Como se fosse uma lâmpada sempre acesa, só que uma lâmpada mega especial. Era por isso que no santuário de Israel, a lâmpada do santuário sempre ficava acesa, porque no momento escuro não poderia haver escuridão dentro do santuário, porque a luz do candelabro de ouro sempre iria iluminar o lugar. Isso representa também a própria luz de Deus que vai iluminar para sempre o nosso mundo. Fala ainda, o verso 24 agora, que as nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Verso 27 diz que nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, gente, quem vai entrar nessa cidade? Só aqueles que foram salvos, né? Nunca ninguém de ruim. Como é que eu faço para ir para o céu, então, gente? Eu tenho que ter meu nome na onde? No livro da vida. Se não tiver meu nome no livro da vida, gente, nós não seremos salvos. Apocalipse 22 diz assim, o verso 1 ao 4. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de um a outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então, veja, gente, que lugar maravilhoso. Você já imaginou, então, uma cidade toda de ouro, uma praça de ouro, vários anjos, milhares de anjos passando por tudo que é lugar, aí o trono de Deus no meio da praça, aquela luz brilhante do trono dele, você ali ao lado dele, podendo reinar com ele, saindo um rio brilhante como cristal do meio do trono, uma árvore que pega os dois lados do rio, dando 12 frutos, cada mês um fruto diferente, e esse fruto vai dar vida eterna para você. Você, ao comer dele, viverá para todos sempre. Já imaginou, gente, que lugar maravilhoso? Imagina a cena, você está lá comendo um fruto da árvore da vida, senta lá, coloca o seu pé na água do rio, que parece um lago de cristal, você está lá comendo, apreciando, uma brisa gostosa passando, você olha para cima, vê um céu diferente do nosso céu, um céu totalmente especial, de repente, do nada, alguém vem na sua costa, atrás de você, e coloca a mão no seu ombro, e você olha para a mão e você vê um furinho aqui na mão, e você fala, nossa, Jesus! E aí você olha para cima, e Jesus está lá, olhando para você, e pergunta, oi Maria, tudo bem? Oi Lígia, oi Marta, oi Marlene, oi Denise, como vocês estão? Tudo bem? Tá gostando do lugar? Tá gostoso esse lugar? Tá bom para você? Fala, Senhor, é muito melhor do que eu imaginava. No céu eu ficava viajando um pouquinho, pensando como seria, mas aqui é muito melhor. Nem nas maiores das minhas imaginações eu consegui imaginar algo parecido. É realmente muito melhor do que qualquer coisa que eu já vi e sonhei, Jesus. E Jesus vai lançar aquele sorrisinho para você e falar assim, que bom que você está gostando. E o fruto está gostoso? Senhor, está maravilhoso. Eu gostava muito de pizza na terra, mas isso aqui é 10 vezes melhor que pizza. Senhor, é bom demais isso aqui, não paro de comer. É maravilhoso, é fantástico, é indescritível esse sabor. E Jesus dá um sorriso para você e fala, que bom, filho, que você está gostando. Preparei com muito carinho tudo para vocês. E aí, então, você vai olhar para as mãos machucadas de Jesus e vai falar assim, Senhor, mas foi muito caro o preço, né? E Jesus olha assim e fala, isso, foi mesmo, mas valeu a pena. E se fosse preciso, eu faria de novo. Gente, já imaginou que maravilhoso que vai ser, gente? Morar nesse céu tremendo, morar lá 1000 anos com Jesus nessa cidade fantástica e depois viver eternamente aqui na terra, para todo sempre, no mundo transformado, sem pecado, sem maldade,
né? Um mundo maravilhoso que Deus está preparando para nós, gente, vai ser algo indescritível, né? Vai ser algo indescritível. Para a gente poder resumir, então, o que nós vimos até agora, primeira volta de Jesus, né? Ressurreição da vida, Satanás preso, salvos no céu, ímpios mortos. Completados 1000 anos, Satanás é solto e vai ser destruído. Os salvos voltam para a terra para viver agora no novo céu e na nova terra que Jesus está preparando, vai preparar para nós, né? Depois da destruição, que os ímpios receberão para todos sempre. E eternamente, cada um com a sua consequência. Satanás destruído para sempre, ímpios destruído para sempre, e nós no novo céu e nova terra para sempre, com Jesus junto conosco aqui na terra. Então, ambos são destruídos e só ficaremos nós, juntamente com Deus e com os anjos. Pastor, como será esse novo céu e nova terra? Fala um pouquinho para a gente. Isaías 65, verso 17, depois o verso 21 ao 25, traz algumas informações que eu queria compartilhar com vocês. Pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Pastor, quer dizer que a gente vai esquecer de tudo que aconteceu nessa vida? Eu vou dizer que de tudo 100% não, mas aquilo que era ruim, sensação de pecado, tristeza pela perda de alguém que nós amávamos, que não está lá no céu, nada disso vai ter, tá? A única coisa que talvez nós lembremos seja das coisas boas, e isso é certeza. Nós lembraremos do que Jesus fez por nós na cruz. Disso nós nunca iremos esquecer. Tá? Então, sabe o que vai ser melhor preservar e o que não vai ser melhor preservar. Eles construirão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não construirão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão ao máximo das obras das suas próprias mãos. Então perceba que nada vai ser desperdiçado do teu trabalho. Tudo que você fizer será 100% aproveitado. Não farão seu trabalho em vão, nem irão gerar filhos para a calamidade, porque são a descendência dos benditos do Senhor. E os seus filhos estarão com eles. Antes mesmo que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Ou seja, você nunca vai sentir falta de nada. Sabe aquele dia que você acorda e você fala, nossa, tô sentindo falta de alguma coisa, tô querendo alguma coisa, eu queria isso, eu queria ter aquilo. Sabe esse sentimento consumista que nós temos? Gente, isso nunca mais vai existir. Por quê? Nós estaremos 100% saciados todos os dias. O teu melhor dia na Terra não vai ser nem de perto comparado ao pior dia do céu ou da nova terra que Deus vai criar. Porque lá vai ser 100%, vai ser 100% feliz para sempre. Olha só os animais também, como será a natureza. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. O leão voltará a comer palha como o boi. Pó será a comida da serpente por conta do pecado. E não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, gente, vai ser esse lugar maravilhoso que estaremos trabalhando, todos nós, cada um cuidando das suas próprias coisas, seus próprios negócios. O capítulo 66 de Isaías, por exemplo, vai falar que todo sábado nós estaremos voltando para a Nova Jerusalém para adorar o nosso Deus. De um sábado a outro sábado, estaremos para sempre na presença do Senhor. Isso vai estar lá em Isaías 66. Você vai encontrar essa informação. Eu não coloquei aqui no PowerPoint, mas se você quiser ler, o verso, deixa eu pegar aqui para vocês, é o verso 22 e 23, tá bom? Isaías 66, 2 e 23, fala que esse novo céu que Deus vai criar, nós estaremos para sempre diante do Senhor, e será de uma festa de lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. O verso 23. Gente, então eternamente viveremos com Jesus nos céus? Olha o que 2 Pedro, capítulo 3, verso 13 diz. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Então essa é a nossa esperança. Essa esperança, Marlene, que você tem que ter no teu coração. Essa esperança, Denise, que você tem que buscar todos os dias.
Você também, Lígia, Marta, todos os dias. Essa esperança que nós temos que ter. 1 Tessalonicenses 4,17 diz: e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que esse seja o meu desejo, que esse seja também o seu sonho, habitar com o nosso Deus nesse lugar maravilhoso que Ele está preparando para mim, que viveremos 1000 anos lá e depois para todo sempre aqui na Terra, mas tendo acesso constante e real, completo, a essa cidade, sempre que nós quisermos, de um sábado até o outro sábado. Perguntas, senhoritas? Dúvidas? Podem fazer? Não. Não? Nise, Marlene? Tranquilo. Tá bom. Denise? Gente, então hoje, o convite que nós temos que fazer ou aceitar nessa noite é: só existe 2 destinos. Ou é vida eterna, ou é morte eterna. Ou vou viver eternamente com Deus e receber toda essa bênção, ou eu serei destruído para sempre. Agora fica a critério de vocês decidir de que lado vocês querem estar. Vocês gostariam de se prepararem para estar morando com Cristo para todo sempre, 1000 anos no céu e depois eternamente na terra? Sim. É desejo de vocês? Amém. É desejo de vocês, então, e agora eu vou ligar com a nossa segunda sessão da classe bíblica. É desejo de vocês conhecer o que a Bíblia ensina sobre quais obras um cristão deve executar e fazer na sua vida para que nós sejamos aprovados no julgamento de Deus? Sim. Amém. Então, que Deus ajude vocês, que Deus nos ajude. A todos nós, você que está assistindo também este estudo, coloca aí nos comentários se você quer também aprender mais, se preparar para o céu, se preparar para a nova terra que Deus vai preparar para nós também depois dos 1000 anos. Qualquer dúvida, coloca aí no chat também, a gente vai buscar responder, ou nos procura no particular que nós estaremos juntos respondendo. Hoje, o convite fica: Jesus vai voltar, falta pouco tempo, e logo viveremos as nossas férias eternas, morando com Ele para todos sempre, vivendo um mundo maravilhoso, sendo de fato felizes para sempre. Amém. Seu desejo, seu pensamento, feche os seus olhos e ore comigo agora. Querido Jesus, Pai amado que estás nos céus, obrigado pela oportunidade, Senhor, de conhecer mais sobre a Tua palavra e de entender que, após Jesus voltar, nós iremos viver eternamente com o Senhor, durante 1000 anos no céu e depois eternamente na terra. Que o Senhor nos ajude a nos preparar para este grande dia. Nesta noite, tomamos a decisão, Senhor, de colocar o nosso nome no livro da vida, para que possamos ir para o céu. Nos ajude a entender e conhecer como um cristão deve viver, sendo fiéis à Tua palavra, para que possamos ser aprovados no Teu julgamento. Vimos até aqui tudo que Jesus faz por nós, o que Ele fez e o que ainda fará. Mas nós veremos daqui para frente qual é a resposta que nós devemos dar para toda essa demonstração de amor que Jesus fez por nós. Que o Senhor nos prepare para o Teu reino. Que a salvação seja real na vida de cada um de nós. São as bênçãos que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhoritas, que Deus abençoe vocês. Uma boa... Amém. Fiquem com Deus. Amém, E amém. na terça-feira que vem, teremos mais um encontro, hein? Mais um encontro. Depois, só para lembrar vocês, no sábado começará, então, aquela semana que eu comentei, né? Lá na igreja vai ter aquela semana especial. É a Bárbara que está organizando essa semana. Então, vai ser bem legal ali. Cada noite vai ser uma pessoa diferente que vai trazer a mensagem, mas serão todos temas importantes. Falaremos sobre família, sobre consagração, sobre renovação, sobre restauração, de muitos aspectos. Vai ser uma bênção e nós aguardamos vocês ali. Né? Será todo dia, creio que 7:45, vai ser mais ou menos o horário do programa. Tá bem? Tá bom. Boa noite para Obrigada. todos. Amém. Fiquem com Deus semana. e até semana que Boa vem. noite. Tchau, tchau. Amém. Amém. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.